Agradecendo, antes de mais nada, a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos nessa casa de oração, né? É uma oportunidade, a gente não dá valor a isso, mas é uma oportunidade única, né? É uma oportunidade realmente rara, e nós realmente estamos novamente aqui reunidos nessa casa que nos recebe com tanto carinho. Vamos lembrar que os nossos irmãos já prepararam o ambiente para nos receber, né, desde muito cedo. Esperando que também nós nos preparemos para receber todas as benesses, todas as energias novas que eles prepararam para nós, né, para cada um de nós. Que maravilha! Mas antes de dar início às nossas tarefas da noite, vamos aos nossos recadinhos. Lembrando que a nossa casa está aberta todos os dias da semana, né? Temos aí trabalhos. Está lá a nossa placa indicando os horários de trabalho direitinho. E só acrescentamos que a nossa casa, além dos trabalhos espirituais, também tem o trabalho social, né? Não podia ser de outra forma. E o nosso trabalho social está ligado ao atendimento a 62 famílias. Que maravilha, chegamos a 62, esse ano vamos para 65, hein, Silvio? 65 famílias, vamos atender mais de 300 e tantas pessoas, né? Que maravilha, né? Que bom. Através das cestas básicas. E o que mais importante, com a ajuda de vocês. Porque é vocês que trazem os alimentos para a gente, compondo as cestas, que nós estamos conseguindo atender cada vez mais famílias. Olha que maravilha, né? E os meninos do lanche também estão aí animados, distribuindo os lanches todas as sextas, não, todos os sábados. Que sexta? Sexta é o dia dos DQ, né? Eu já falo dos DQ, é verdade. No sábado é o dia dos lanches ali no Carandiru, na estação do metrô Santana, em que os meninos preparam os lanches, o chá, o chocolate, e vai levar para aliviar um pouquinho o sofrimento ou a falta de alimento dos nossos irmãos que ali ficam, né? E levar também um abraço gostoso, uma palavra amiga, né? Um rosto alegre, e é isso que faz bem também, né? E os meninos levam isso, a turma, o grupo do Daniel, o grupo de jovens que faz esse trabalho. Quem quiser conhecer esse trabalho, está convidado, pode vir, entendeu? Pode chegar aqui no sábado, eles saem daqui às 18 horas, eles chegam, eles preparam, eles mesmo preparam tudo, viu, gente? Eles preparam o chá, eles fazem o lanche, nada é comprado feito não, é eles que colocam a energia deles ali naquele alimento. Mais um detalhe, leva a energia deles para esses nossos irmãos. Então, se vocês quiserem participar, estejam à vontade. Na Cesta Básica também pode vir, é todo segundo sábado de cada mês, nós estamos aqui conversando com nossos irmãos, dando o alimento espiritual através da palestra, né? Às 10 da manhã, não, estou começando às 9h30 agora, né? Foi para as 9h30 agora, né? Mais cedo. Exato, 9h30 nós começamos com a palestra aqui com eles também, uma breve preleção sobre o Evangelho de Jesus. Eles recebem o passe e depois recebem o alimento material. Olha que bacana, não é isso? Muito bem. Na sexta-feira, um trabalho específico para dependentes químicos e seus familiares. Um trabalho também importantíssimo, porque é um problema que realmente aflige grande número de nossos irmãos. E nós estamos aqui. Tem um grupo de pessoas especializadas, de coração aberto também, recebendo e ajudando, o que é mais importante, dando apoio, apoiando essas pessoas que têm problemas com dependência de toda a ordem. Não só química, mas também vícios em geral. E seus familiares. Que o mais importante é os familiares virem, perfeito? Né? É o conjunto, é a família, né, que tem que se envolver nesse trabalho. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, na palestra da noite, a família é importantíssima no equilíbrio do grupo. Muito bem, queridos, eu acho que já falei tudo, né, doutora Akio? Então, nós vamos nos preparar, como disse anteriormente, vamos preparar o nosso corpo e a nossa mente para receber os remédios novos que viemos buscar. Para isso, meus queridos, eu convido vocês a cerrarem levemente as pálpebras, os olhos, levemente, sem forçar. Relaxem o corpo físico o mais possível. Respire tranquilamente, profundamente, relaxando o corpo. É uma preparação que nós fazemos, simples, para receber essas energias novas. E assim, tranquilos e serenos, juntos, vamos trazendo Jesus à nossa tela mental. Jesus vivo, com os braços estendidos para nós, com seus olhos carinhosos nos observando. E nós vamos nos prostrando frente a Jesus e dizendo: querido irmão maior, querido Rabi da Galileia, aqui estamos nós novamente, buscando o seu calor, a sua luz, o seu amparo, Senhor. Que através de Ti possamos alcançar Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade e por todas as bênçãos que com certeza Ele derramará sobre nós mais esta noite nessa casa de caridade. Abençoa e ilumine os nossos mentores amigos, os nossos guias, os nossos protetores. Envolva-os na Tua luz
envolva-nos todos nós. Muitos vêm tristes e acabrunhados, desanimados. Queremos a tua energia, Senhor Jesus, a tua luz. Que ela se instale em nós e em nossos corações, nos tornando mais fortes para superar dificuldades e obstáculos. Obrigado, queridos amigos, e que a paz seja em nós, hoje e sempre, que assim seja. E assim está perfeitamente luz no ambiente, Daniel. Não vamos esquecer dos nossos irmãos que nos acompanham pela rede internacional de computadores, tá bom? Você também pode indicar o www.casadocaminhosantana.com.br. Pode indicar para as pessoas que não puderem vir, podem assistir a nossas palestras, tá bom? Hoje, nós vamos ter o prazer de ouvir novamente a nossa irmã Eugênia. Novamente, porque ela está escalada a semana toda, né? Ela vai desenvolver uma palestra para nós que é dentro de casa ou dentro do lar? Dentro de casa. Dentro de casa. Que normalmente é o lar, não é isso? É do livro do Minutos com Chico Xavier e José Carlos de Luca. Vamos envolver nossa irmã em muita luz e muita paz e que ela seja muito feliz na sua palestra. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Tá bom, deixa eu só pôr mais pra cá assim. Tá bom. Bom, como ele já disse, né, o nosso tema de hoje é dentro de casa, né? Então é um tema assim que afeta todos nós, né? Porque todos nós temos uma família, todos nós temos um lar, todos nós temos parentes, né? E parentes difíceis, né? Às vezes dentro de casa, né? Familiares difíceis, relacionamentos complicados dentro de casa, né? Sempre tem alguém com um problema familiar, sempre existe um parente difícil, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai, né? Então, esse é um assunto, né, que diz respeito a todas as famílias, né? Mas aí, antes de começar, eu queria perguntar uma coisa, né? Por que será que Deus criou a família? Por que Deus criou a família? Qual é a necessidade de Deus ter criado a família? Ele poderia não, a gente não poderia ter simplesmente nascido e cada um por si, né? Ter sido, por exemplo, como os animais, à medida que crescem, se desvinculam dos pais e cada um segue o seu caminho, né? Não existe aquele ambiente familiar, né? À medida que eles vão crescendo, eles vão se desvinculando dos pais, né? E por que será que Deus criou a família? Por que nós precisamos de uma família, né? A gente precisa da família para que a gente possa aprender a amar o próximo. E quem é o próximo mais próximo da gente? É aquele que está do nosso lado, dentro do lar, né? Esse é o próximo mais próximo, né? Então, a gente, sempre quando a gente fala em amar o próximo, a gente fica pensando em amar o próximo, aquele que está na rua, né? A gente sempre imagina que o próximo é aquele que está lá fora. É um amigo, é um conhecido, é alguém que eu vou conhecer, ou pessoas que eu nem conheço, ou pessoas que estão distantes, em outros países, pessoas precisando de ajuda, também são nossos próximos. Mas o próximo mais próximo é aquele que está do meu lado no dia a dia. É aquele com quem eu convivo dentro do meu lar diariamente. E é com esse próximo que a gente tem dificuldades nos relacionamentos, né? É com esse próximo que está ali do nosso lado que a gente tem resgates a cumprir, que nós temos provações, né? É com ele que está ali do nosso lado, e é por isso que ele está ali, né, que Deus criou essa família, para que a gente possa aprender a amar uns aos outros. E a gente tem que começar a aprender a amar uns aos outros, aprendendo a amar primeiro aqueles que estão dentro do nosso ambiente familiar. Primeiro eu tenho que amar aquele que está do meu lado, para depois, aos poucos, eu conseguir expandir esse amor para o resto da humanidade. Eu não posso amar a humanidade como um todo, né, se eu não consigo amar as pessoas que estão dentro do meu lar. Como eu posso amar a humanidade, como eu posso amar as pessoas que eu não conheço, que nem sequer conheço, se eu não amo aquela pessoa que está comigo? Se eu não sei lidar, se eu não sei, se o meu orgulho, a minha impaciência,
fazem com que eu não consiga amar essa pessoa que está do meu lado. Né? Então, a gente tem que primeiro aprender a amar o núcleo familiar, para depois, aos poucos, a gente conseguindo expandir esse amor. Então, a partir do momento em que eu amo meu filho realmente, eu consigo expandir esse amor para o filho do próximo. A partir do momento em que eu amo os meus pais, eu consigo expandir esse amor para os pais alheios também. Então, se eu amo meu filho, quando eu ver o filho de alguém numa situação difícil, quando eu ver o filho de alguém sofrendo, eu também vou me compadecer por aquele filho que não é meu, mas eu aprendi a amar, porque eu aprendi a amar o meu filho. E, em consequência, eu vou amar os filhos alheios, e assim sucessivamente, né? E ao longo das nossas encarnações, né, a gente tem que lembrar que a nossa família, né, aqui na Terra, é a família corporal, a nossa família material, né? Nós temos a nossa família espiritual, que não é necessariamente essa família que nós temos aqui na Terra, né? A nossa família corporal não é necessariamente a família espiritual. Então, Deus ainda faz com que nós nasçamos dentro de uma família, porque também os laços consanguíneos ainda são muito fortes para nós, né? Então, nós ainda temos nos laços consanguíneos essa coisa muito forte de a gente se apegar aos parentes, de a gente amar os parentes, né? Então, é através dos laços consanguíneos que a gente vai conseguir resgatar débitos com criaturas com as quais nós temos, né, débitos de encarnações passadas, né? Então, aquele parente difícil que está ali do nosso lado, um filho difícil, uma mãe difícil, um relacionamento difícil entre casais, irmãos que não se entendem. Então, esses relacionamentos conflituosos, né, são relacionamentos que vêm para que a gente possa estar parando as arestas, né, do passado, né, nessa atual encarnação, né, nos é dada essa oportunidade para que a gente possa aprender a amar aquela criatura. Às vezes temos até dentro do lar, como filhos, como marido, como irmão, inimigos ferrenhos de outras encarnações que nascem no nosso lar e que são nossos inimigos, né, e que vieram justamente para que a gente possa tentar resgatar com eles, né, os débitos com os quais a gente ainda perpetua esse relacionamento, né? Agora, nem sempre isso é possível numa só encarnação, né? Existem casos de inimigos ferrenhos, né, que eles não conseguem se ajustar, né, ajustar suas contas nessa encarnação, né? Se começa aqui, mas vai ficando por uma próxima, porque nem sempre isso é possível. Mas a gente tem que tentar começar nessa encarnação, não deixar para depois, né? A gente não sabe se tem um dia de amanhã. Eu amo tanto meu filho, mas eu digo a ele que eu o amo? Eu amo tanto meu marido, mas eu digo a ele que eu o amo? Então, eu digo as palavras, eu estou próxima, eu digo para o meu filho quanto eu gosto dele. Mas amanhã eu falo. Amanhã eu vou sentar e vou conversar com ele. E se eu não contar amanhã? E se esse amanhã que eu deixei para amanhã não existir? Lógico que a gente vai ter sempre oportunidade numa outra encarnação, claro, né? Nada acabou, a vida vai continuar. Mas nós perdemos uma oportunidade, né? Nós viemos aqui para aproveitarmos a oportunidade dessa reencarnação. E tudo aquilo que a gente vai deixando para fazer depois, a gente vai perdendo a oportunidade que se tem nessa encarnação de poder estar fazendo agora, né? De oferecer carinho, de oferecer amor, de oferecer, né, um ombro amigo quando a pessoa precisa, né? Então a gente tem que estar atento, porque nós perdemos, às vezes, dentro do lar, a gente não é muito atento ao que está acontecendo com os familiares, né? A gente não percebe muito bem. É mais fácil, às vezes, o outro muitas vezes chega para você e fala, mas você não viu, não está vendo. Não, a gente às vezes não percebe o que está acontecendo, porque nós estamos tão acostumados a viver com a pessoa ou com aquelas pessoas que a gente não percebe muitas vezes o que está acontecendo com ela, né? Mas a gente tem que procurar ser mais atento, né, com essas coisas, com os filhos, né, procurar ser atento se os filhos estão passando por problemas, se os filhos estão bem, né? E são, às vezes, pequenas coisas, né, que nos indicam que alguma coisa não vai bem,
E às vezes nós não percebemos, ainda mais no mundo de hoje, né? No mundo em que a gente vive, onde as coisas são muito rápidas, onde a gente não tem muito tempo para as coisas, onde o trabalho nos consome quase todo o tempo, né, que nós temos. E a gente vive num mundo meio que alucinante, né? Você corre para cá, corre para lá e não tem tempo para dedicar à família, né? A gente não tem tempo para parar para pensar se está tudo bem dentro de casa. Será que meu filho está bem? Vou conversar com ele. Como foi a escola hoje? Coisas pequenas do dia a dia que a gente acaba esquecendo de fazer. Por preguiça, por acomodação, porque eu chego em casa, eu estou cansada e quero dormir e não é hora de conversar, né? Então, e em função disso, dessa falta de tempo que nós temos, hoje é muito comum, né, a gente preencher esse vazio que nós deixamos na vida do outro, do filho, do marido, da esposa, seja lá de quem for. Você acaba preenchendo esse vazio emocional com o material. Então, a gente acaba preenchendo essas coisas, né, com coisas materiais. É muito comum os pais que trabalham fora o dia inteiro encherem os filhos de coisas materiais para compensar a falta que eles estão fazendo ali no dia a dia presente, né, em casa. Aí coloca o filho em 1000 atividades para que não sintam falta dos pais, enchem os filhos de tudo que eles querem, justamente para compensar essa falta. Isso é uma coisa assim, já existem estudos, né, nessa área que dizem isso, que hoje, cada vez mais, os pais que trabalham fora, ambos trabalham fora, e que ficam o dia inteiro fora, eles acabam preenchendo o vazio da vida dos filhos com coisas materiais. E a gente acaba esquecendo o quê? O amor, o lado espiritual. Né? Falta amor. Então, a gente vai ver, em muitos casos que a gente vê em mídia, em vários lugares, né, televisão, jornais, a gente acaba vendo o que faz a falta de amor dentro do lar, né? A falta de amor leva as pessoas, às vezes, a cometerem atos, às vezes, até translocados, né? Porque faltou o quê? Faltou amor naquela família, né? E aí, falando nisso, tem uma historinha que eu estava vendo que conta o seguinte. Deus perguntou, um homem perguntou a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que eu estou aqui nesse planeta? Aí Deus responde: não, vocês vieram aqui para aprender a amar. Aí ele diz: para aprender a amar, mas amar quem? Não, amar toda a humanidade. Vocês vieram para aprender a amar uns aos outros como irmãos, e você deve amar toda a humanidade como irmãos. Aí ele diz: não, mas Senhor, amar toda a humanidade é muito, eu não vou conseguir. Não, mas eu não tenho amor assim tanto para todo mundo. Meu amor não vai dar para a humanidade inteira. É muito, eu não vou conseguir. Aí Deus diz a ele: então tá bom, vamos fazer o seguinte. Você escolhe só uma pessoa, uma só. Pode escolher com toda calma, procura devagar, você tem bastante tempo. Escolhe uma pessoa só. Aí a essa pessoa, você vai prometer que você será fiel a ela, que você estará junto com ela nas tristezas, nas alegrias, na saúde, na doença, que você vai estar sempre apoiando, ser amigo, companheiro. Só uma. Então só uma já está bom, já melhorou bastante, ele responde. Então já melhorou muito, já que é uma só, já melhorou bastante. Só que daí, né, depois com o tempo, ele descobre que mesmo sendo só uma, não é tão fácil assim. Mesmo você tendo escolhido uma só, já não é tão fácil assim você cumprir tudo aquilo que você se propôs. Né? Então, que fica difícil. Por que fica tão difícil? Porque nós, a partir do momento em que nós constituímos um lar, uma família, nós nos esquecemos que nós não somos mais só eu. Nós nos esquecemos, eu não sou mais só eu. A partir daquele momento, nós passamos a ser nós. E deixamos de ser o eu só. Só que nós somos tão egoístas, tão individualistas, que nós continuamos a agir como se fôssemos o só eu. Né? E é o que Deus dizia a ele. Quando Deus diz, você promete, Deus dizia a ele, você vai ter que, a partir desse momento, ter a noção de que não é mais o eu, agora existe um nós, né?
Mas nós ainda não conseguimos trabalhar com esse nós, né? Porque ainda somos muito egoístas, individualistas. E esse nós vai ampliando à medida que vem os filhos, em que vem outras pessoas da família, né? E esse nós se amplia. Não é nós só 2, vai ser nós 3, 4, 5, 10, né? Mas a gente não consegue lidar com isso, porque nós somos individualistas, né? Então, eu até comentei isso aqui no sábado, que é assim, muitos casais, né, quando se unem, e eu conheço casos assim, de pessoas que acham que a partir do momento que se uniram, agora a minha família é só eu, ela e os meus filhos. Como assim a sua família é só você, ela e os seus filhos? Você não, e o resto da sua família, não é mais família? Não, agora a minha família é só eu, ela e os meus filhos. Não. Você tem, e os seus pais, os seus irmãos, e sabe, e o resto da família não faz mais parte? Não, é como se de repente o núcleo familiar, sabe, se agregasse naquele punhadinho de pessoas, né, e esquecesse das outras pessoas da família, porque família não é só o pai, a mãe e os filhos. Família são os avós, família são os tios, família são os primos, né? Todas essas pessoas da família, elas estão envolvidas numa problemática. Todas essas pessoas que estão dentro do núcleo familiar estão ali naquela família, não estão por acaso. Meus irmãos, meus pais, meus tios, eles não estão naquela família por acaso. Eu não nasci nessa família por acaso, né? Como a gente às vezes pensa, nossa, né? Essa minha família, mas essa família é muito ruim. Eu queria ter outra família, que aquela família é muito mais legal que a minha, né? Nossa, a família do meu amigo é tão legal. Né? A família do meu amigo se dá super bem, eles se entendem, ninguém briga, não sei, né? Isso pode ser também o que aparenta ser, né? Pode ser também que seja assim, mas cada um tem a família que merece, né? Então, tá assim, Chico já disse, nasceste na família que precisavas. Então, tens o lar que precisas. Pode ser que a família que você tem não seja aquela que mais lhe agrade, né? Eu, por exemplo, como eu disse ontem, eu gostaria de ter nascido filha do Onassis, mas não nasci. Então, eu tenho que me conformar, vai fazer o quê, né? Então, você nasce dentro da família que você precisava nascer. Não é a família que eu gostaria? Eu gostaria muito mais de ter nascido numa outra família? Não, mas é a família que eu precisava. É a família que eu precisava para que eu resgatasse os meus débitos, para que eu conseguisse continuar a minha evolução. E para que eu resgatasse os débitos com aquelas pessoas que ali estão, né, naquela família. Mas aí a gente também tem que lembrar que dentro da família, quando a gente fala em resgatar débitos, não existem só seres que estão ali, só criaturas, com as quais nós temos débitos a resgatar. Né? Nem todos os membros da família estão ali porque a gente tem dívida com eles ou eles para conosco. Não. Muitos membros da família estão ali por laços afetivos também. Existem também familiares, né, que estão ali por laços afetivos, né? Que eles vêm, porque senão a gente não ia aguentar, né? Que eles vêm para nos ajudar. Porque muitas vezes nós vamos ter, por exemplo, no lar, um filho problemático, então eu vou ter um marido, ou um irmão, ou alguém que vai nascer junto comigo para poder me auxiliar. Né? Então nós temos também espíritos afins conosco, não temos só espíritos que vieram, né, porque existem algum débito em relação a nós ou a gente em relação a eles, não. E também vale lembrar que dentro de uma mesma família existem espíritos das mais diversas fases evolutivas. Então, dentro da minha família, da família de qualquer um, nós temos espíritos que estão em diversas fases evolutivas. Eu posso ter, como um filho, um espírito muito mais evoluído do que eu. Né? Eu posso ter espíritos menos evoluídos, muito mais evoluídos, no mesmo nível que eu. Então, dentro dessa minha família, eu tenho espíritos
das mais diversas evoluções, né, das mais diversas fases evolutivas ali dentro. E a gente tem que saber lidar com eles, porque se você tiver 2, 3, 4, 5 filhos, pode ser que um seja mais evoluído que o outro, pode ser que o outro seja um ser já bem menos evoluído e que veio justamente para que você possa auxiliá-lo, e esse outro já mais evoluído, ele já veio também para te ajudar, não é? Então, a gente nunca está sozinho, Deus sempre vai nos ajudar na nossa tarefa, né? Então, assim, a gente, cada um tem a sua cruz para carregar, né? Mas a cruz nunca é mais pesada do que a gente possa carregar. Se ela ficar pesada demais, com certeza vai vir alguém que possa nos ajudar e dar uma forcinha para que a gente possa carregá-la, né? Então, a gente tem que ver que a gente está na família em que a gente precisa estar. Os parentes difíceis que nós temos são os parentes que nós precisamos ter. A família é um laboratório, o lar é um laboratório, a casa da gente é um laboratório, onde a gente treina o quê? A paciência, o amor, a resignação, né? Com eles, existem parentes em que a gente vai treinar a nossa paciência com ele, todo mundo sabe disso. Né? Existem parentes em que vieram exatamente para pôr a toda a prova a nossa paciência. Né? É aquele que às vezes você fala, ai meu Deus, sabe? Vou contar até 10, 20, 30, né? Mas é esse exatamente a pedra do nosso sapato que vem nos lembrar às vezes que, olha, eu estou aqui, viu? Não é? Olha, eu peguei aqui um texto do livro Vereda Familiar, do médium Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito. E ela diz assim, que eu achei muito interessante. Na família corporal, o grupo de almas vinculados aos nossos enganos amplos e as nossas virtudes parcas, então veja, o grupo de almas vinculados aos nossos enganos amplos, porque os nossos enganos ao longo das encarnações são muitos e as nossas virtudes ainda são muito poucas, né? Encontramos os ensejos de aprender na convivência diária as disciplinas capazes de nos reaparelhar para o exercício da própria paz. Então, na convivência diária, as disciplinas capazes de nos reaparelhar. Então, nós temos dentro do lar, muitas vezes, aquela criatura que fica, olha, você está fazendo isso errado. É aquele chato, que fica pegando no seu pé e que você acha que ele é o chato insuportável. Não, mas ele é muito chato, ele vive pegando no meu pé. Quem sabe ele foi colocado ali para ficar te lembrando todo o tempo das coisas que você tem que fazer, dos seus erros. E é ele que vai te ajudar nesse reaparelhamento para que você possa progredir. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Os nossos parentes difíceis, tem uma razão de eles estarem ali, né? Naquele momento, naquele lugar, né? Nada é de graça. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E nós, né, como espíritas, a gente tem que sempre se lembrar disso. Que dentro do lar nós temos as nossas maiores provas, dentro do lar é onde a gente vai exercitar o nosso amor, é onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós já aprendemos ou não, né? Onde nós vamos de fato colocar em prática será aquilo que nós já conseguimos aprender ao longo das encarnações, né? Ou que não aprendemos ainda e que estamos tentando aprender aos poucos, né, dentro de casa. E ela também coloca nesse livro o seguinte: todos nós já nos conhecemos há muito tempo. Os nossos familiares detectam nossos defeitos com facilidade, assim como nós detectamos os defeitos deles com facilidade. Então, por quê? Por que eles detectam tão facilmente os nossos defeitos e nós também conseguimos... Vejam bem, só os nossos defeitos, né? Porque as qualidades é mais difícil. Então, os nossos defeitos. Por que eles detectam tão facilmente os nossos defeitos e nós também detectamos tão facilmente o defeito dos outros? Primeiro que é mais fácil a gente ver os defeitos do que as qualidades, né? E depois, porque nós já estamos juntos há muito tempo, né? O grupo familiar, ele não começou agora. Normalmente, o grupo familiar, ele já vem de encarnações em encarnações, mais ou menos o mesmo grupo. Ele não muda muito durante as encarnações.
Então, e nós já nos conhecemos há tanto tempo que conhecemos os defeitos um do outro. É tão óbvio, né? Até a gente às vezes fala, nossa, só de olhar para você eu já sei. Entendeu? Porque você já sabe mesmo, né? O filho, quando é pequeno, nessa idade, na adolescência, quando ele começa a manifestar aquilo que de fato ele é, todo mundo fala, nossa, a adolescência é terrível, né? A pior fase. Até tem uma mãe de uma amiga dela que me disse outro dia, nossa, eu tenho dentro de casa um ser que eu não conheço. Ela falou, eu não conheço mais aquele ser que está dentro da minha casa. Por quê? Por que ela não conhece mais? Porque na adolescência o espírito começa a manifestar aquilo que de fato ele é. Né? Na adolescência, durante a infância, né, o espírito ainda está meio adormecido, né, para que você possa justamente moldá-lo, né, como uma massinha. Mas na adolescência ele começa a manifestar aquilo que de fato ele é. E aí você vai dizer que, nossa, eu não conheço essa criatura, né? Não foi essa criatura que eu criei. Eu já contei aqui isso uma vez, eu vou contar de novo porque eu acho isso ótimo. Quem já ouviu, me desculpe, mas ela tinha um médico quando ela era pequena e ele já era um senhor, ele já tinha uns 70 anos, ele morreu já. E aí quando ela era bebê ainda, eu levava ela lá e ele falava assim, ele era espírita também. Ele falava assim, os pais quando vêm aqui, os bebês são tão fofinhos, aí os pais falam assim, ai meu Deus, é tão fofinho que dá vontade de comer. Aí depois que crescem, o pai fala, ai meu Deus, por que eu não comi? Então, é assim, não é? Porque quando são pequenininhos, eles são fofos, lindos, justamente porque vem pequenininhos, fofinhos, bonitinhos, para que você possa amá-lo, né? É o seu coração, né? E aí você vai aprender a amá-lo. Apesar de que existem casos que nem, né? A gente vai ver muitos casos por aí que nem sendo lindo, maravilhoso, bonzinho, bonitinho, fofinho, mesmo assim, né? A mãe ainda o rejeita, mas aí são problemas reencarnatórios, né? Então, nós estamos no ar que precisamos, no momento em que precisamos, nada acontece por acaso. Tudo que está na vida da gente é do jeito que tinha que ser. A gente é que não acha que não é. Né? A família não é aquela que eu queria, né? Os filhos vivem falando, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Todos nós que estamos aqui pedimos para nascer. Todos nós pedimos para nascer, né? Só aqueles casos de alguns imploraram, né? Só em casos de reencarnações compulsórias mesmo, né? Que são outros casos. Mas nós, no nível em que nós estamos, todos nós pedimos para nascer, sim. Então a gente ouve muito isso, às vezes quando você dá bronca no filho, eu não pedi para nascer, pediu. E ele pediu, assim como os pais também dizem, ai meu Deus, porque eu tive um filho assim. Porque você também pediu. Né? A oportunidade é mútua, ele pediu, você aceitou. Ambos precisavam daquilo, né? E isso se estende a outros relacionamentos, não só pai e filho, né? Relacionamento pessoal, mães... e filhas, e assim sucessivamente, irmãos que não se suportam, né? Quantos irmãos dentro de uma mesma família às vezes não se toleram, se odeiam, né? Existem casos de reencarnações de mães, eu conheço de mãe e filho, que eles se odeiam, simplesmente se odeiam. Era para amar? Era, mas não deu nessa encarnação, eles ainda continuam se odiando. Um não tolera o outro de maneira nenhuma, eles não se suportam. Sabe quando você não consegue nem olhar para a pessoa? Então, eles não se suportam. Começou, talvez, o resgate aqui, vai continuar em outras encarnações, mas o importante é que se tente. Tente nessa encarnação fazer o melhor que a gente puder. Né? Você não ninguém está exigindo que você faça aquilo que está fora do seu alcance, mas que se faça o melhor que pudermos nessa encarnação, né? Que a gente olhe pelos nossos familiares, que a gente zele por eles, que a gente mostre a eles o quanto a gente o ama, né? Porque às vezes o simples fato de a gente mostrar um pouquinho de amor pode mudar tanta coisa dentro de um relacionamento familiar, né? Você demonstrar para o outro que você gosta dele pode mudar tanta coisa. Aí eu vou contar a mesma historinha de ontem, né? Eles não ouviram ainda.
que tem um escritor americano, ele chama Tom Anderson, e ele conta, né, que ele tinha um relacionamento, estava difícil o relacionamento no lar, porque ele estava ausente por causa de trabalho, uma série de coisas, ele não estava dando muita atenção à família. E ele resolveu, né, um dia sair com a família para tirar umas férias de uns 15 dias, e eles foram para o litoral. Só que ele se propôs, né, que nesses 15 dias ele iria ser uma pessoa diferente. Ele iria fazer de tudo para ser um pai próximo, um marido próximo, para demonstrar para a família que de fato ele gostava deles. Aí foram. No primeiro dia ele chegou na praia, a mulher, logo que ele chegou, a mulher já queria passear, e ele pensou, puxa, mas eu queria tanto deitar, dormir, não estou a fim de passear, né? Mas aí ele se lembrou que ele tinha prometido a ele mesmo que ele ia mudar. Aí ele foi passear. Mas olha, gente, é o que eu falei ontem, não vale passear de cara feia. Eu vou. Sabe? Quando você vai, mas você não quer ir, aí você fica com aquele bico desse tamanho, tá bom. Não. Eu vou. Aí ele foi. No dia seguinte, a mesma coisa, ela queria fazer uma coisa, e ele também não estava muito afim, mas ele se lembrou do que ele havia proposto a ele mesmo, e assim sucessivamente os dias se passaram e ele cumpriu aquilo que ele havia prometido a ele mesmo. No último dia que eles iam embora, né, ele dedicou tempo integral à família, tudo. Ele se surpreendeu ao ver a mulher chorando. Aí ele perguntou para ela, ué, mas por que você está chorando, né? Que aconteceu alguma coisa? Aí ela, não, é que alguns dias atrás eu fiz uns exames e eu levei para o médico, mas o médico me falou que eu não tinha nada. Mas, pela maneira que você está me tratando, eu acho que ele deve ter te falado outra coisa. Então, ela falou, eu vou morrer? É isso? Aí... Aí ele falou, não. Ele falou para ela, você não vai morrer, sou eu que estou começando a viver. Então é isso, né? É que, às vezes, veja bem... parece piada, mas é verdade, porque quando às vezes a pessoa está tão afastada de você e a pessoa não está nem ligando mais para a família, quando essa pessoa de repente passa a olhar para os familiares, a dar atenção, os familiares ficam pensando, nossa, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada, né? Não é assim que acontece, alguma coisa aconteceu, por que você está me tratando desse jeito, né? É que nem aquela história, né? Nossa, o marido quando ele chega com flores, alguma coisa está errada, entendeu? Alguma coisa está errada. Então é assim. Então a gente sempre pensa assim, porque nós não estamos acostumados a ser tratados dessa maneira, né? A ser tratados com carinho, com amor, né? Normalmente nós nos tratamos sempre com uma certa rispidez, porque nós... É assim que somos, e porque ainda, né, estamos, na maioria dos nossos relacionamentos, de resgate, né? Então, às vezes, a gente, por mais que a gente se esforce, chega uma hora que, às vezes, você perde um pouquinho a sua paciência com aquela criatura, mas... O importante é reconhecer, né? Olha, me desculpa, hoje eu perdi a paciência com você, mas me perdoe e tal, né? Então a gente tem também que aprender a pedir desculpa para os outros, né? Nós também temos o hábito, né, de dentro de casa não pedir desculpa aos nossos familiares. A gente erra, a gente é ríspido, a gente às vezes é grosseiro e nós não temos coragem ou temos vergonha, né, porque ainda somos muito voltados para nós mesmos, orgulhosos, de chegar para o outro e falar, olha, você me desculpa por aquilo que eu fiz. Para um filho, quando você briga com ele, xinga ele às vezes sem motivo, ou quando você está muito nervoso, você chega e descarrega em cima de alguém aquilo que nem é com a criatura, e aí você não tem a coragem, né, você tem a vergonha de dizer, olha, você me desculpa, eu errei. É tão difícil ainda para a gente pedir desculpas, né? Olha, desculpa, eu estava errado. Vamos pedir desculpas para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que estão dentro da nossa casa, né? E que ainda precisam, né? E que, assim como nós, isso também vai fazer bem para a gente, porque quando a gente pedir desculpas para o outro, isso vai aliviar o nosso coração, né? A gente vai se sentir mais leve. Quantos pais, né, a gente vê em casos que a gente ouve na mídia, que brigaram com o filho, acontece alguma coisa no dia seguinte, o filho se suicida, o filho morre num acidente e eles não tiveram tempo de pedir desculpas, né?
A gente vê casos, né, de pessoas que procuram psicografias porque lamentam profundamente não terem aproveitado aquele momento, não terem dado amor, não terem dado carinho, não terem sido capazes de, olha, me desculpa, eu errei. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, pensar na família, que o amor começa dentro da nossa casa. Depois a gente vai expandindo esse amor aos poucos. Não adianta, não dá para amar a humanidade primeiro, para depois amar a família, não dá. Vem do núcleo pequenininho para depois um núcleo maior, né? Aos poucos a gente expande esse amor. Bom, aí para encerrar, eu queria... Você coloca para mim, é uma mensagem que eu trouxe, tem muito a ver com o tema, é bem bonita a mensagem. Lar é um lugar para voltar. Você já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego do lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar ao final de um dia de trabalhos intensos e cansativos. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música e nos esportes, e todas elas apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não devem faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva fria, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E a noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avistar seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos a dizer: olá, como foi o seu dia? Você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte de nossas vidas, valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, e façamos com que ele possa ser um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento dos que o constituem, é oficina purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Pensemos nisso. É isso, gente. Com isso, eu encerro. Legal, bacana. Agora que eu quero ver. Meus queridos, sério, tá vendo? Bacana, né? Muita coisa pra gente pensar, muita coisa a ver, que a gente traz à tona pra gente meditar, tá bom? Agora é aberto um espaço para vocês perguntarem, acrescentarem, comentarem, né? Por favor. Primeiro, Serginho. Vamos lá, Serginho. Boa noite, também. Você iniciou e concluiu com uma situação que assim, a gente não consegue amar
a humanidade se não amar as pessoas da nossa própria casa, né? Eu acho que a gente precisa dar uma aprofundada nisso pelo seguinte: se a gente tem uma problemática emocional em casa, se a gente praticar o amor fora, ou seja, praticar o amor com a humanidade, isso não ajuda a gente a resgatar esse amor que a gente tem um problema em casa. Não é uma situação, porque você pode criar um constrangimento. Se eu não tenho um amor dentro de casa, por que eu vou praticar o amor fora de casa? Então, aí eu te pergunto, se a gente praticar o amor, mesmo que tenha uma problemática dentro de casa, quanto mais a gente praticar o amor fora de casa, conseguir amar o filho dos outros, conseguir amar o pai dos outros, a gente não consegue amar mais, assim, para dentro de casa, sem criar nenhum constrangimento do tipo, não vou amar fora porque eu não amo dentro de casa. Não, é lógico que você não vai pensar, eu não vou amar os meus irmãos lá fora porque eu não consigo amar os que estão dentro de casa. Nós temos que amar a todos, né? Mas fica muito difícil, como eu disse, Deus colocou a família para que nós aprendêssemos a amar ao próximo, né? E aquele mais próximo que está do nosso lado é o familiar. Né? Você vai conseguir amar as outras pessoas lá fora? Vai. Mas isso não vai fazer com que você se redima de não amar aquele que está ali do seu lado. Não estou dizendo que você não vá amar as outras pessoas lá fora. Não, você tanto vai e deve amar os que estão lá fora. Né? Os que estão fora do lar, as outras pessoas, as outras crianças, vamos supor assim, as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, né? Então é lógico, você vai amar essas pessoas e todo bem que você puder fazer por elas, claro, vai ser levado em conta. Mas isso não vai fazer com que aquele resgate que você tinha com aquela criatura que você deveria amar e não consegue amar, não vai redimir isso. Você, se não conseguir amá-la nessa, vai ficar para uma próxima. Não quer dizer que você não vai amar os demais, você vai amar, mas a gente tem que começar primeiro a amar aqueles que estão do nosso lado, tentar pelo menos, né? Nós vamos amar a todos, um dia a humanidade toda vai se amar como irmãos, né? É o que se pretende. Então, veja bem, você pode e deve amar aos outros fora do lar e ajudar na medida do possível, sempre que você puder. Mas isso não vai redimi-lo daquele resgate. Vai ser levado em conta, mas mesmo assim você ainda tem um débito com aquela criatura. E é com ela que você vai ter que resgatar esse débito. Sozinha, não ajuda mal fora, está o café em casa, hein? Pelo amor de Deus. Bem, mais alguém? Mais alguém? Aproveita a oportunidade. Porque senão os internautas estão aqui, Nossos irmãos estão comprando pela internet. Manda uma perguntinha para você nos seguintes termos, Dentro de casa estão nossas maiores dificuldades, porque os filhos são tão diferentes. Enquanto um é amigo, o outro pode ser um adversário? Sim, com certeza. Enquanto um é amigo, o outro pode ser um adversário. Isso acontece. Nós, por exemplo, podemos ter dentro de uma família, um casal pode ter 5 filhos. Aí ele vai me dizer, eu amo todos os meus filhos igualmente. Ele ama todos igualmente. Ele pode até amá-los igualmente. Mas existe aqueles com quem ele tem uma maior afinidade. Existe algum pecado, algum erro nisso, em você ter aquele espírito que você tem ali do seu lado, que é da sua família, que é um filho, de repente você tem afinidade maior com um filho do que com o outro. Porque é um espírito afim, é um espírito mais amigo seu. E o outro pode ser um adversário. E talvez esse filho que seja mais amigo, que seja um espírito afim, também tenha vindo para te ajudar a suportar esse outro que é um adversário, tenha vindo te ajudar a passar por essa prova. Então nós temos sim, dentro de uma mesma família, irmãos, pais que podem ter filhos que são espíritos amigos, espíritos afins, né, que fazem parte da minha família espiritual, porque a família espiritual é feita por afinidades, e espíritos que não fazem parte da minha família espiritual, espíritos com quem eu ainda tenho débitos, arestas a parar, né? Sim, é perfeitamente normal e acontece o tempo todo. Foi o Carlos que perguntou isso. Carlos. Bacana, Carlos, obrigado pela participação. E a ovelha negra, Janine? O que tem sobre as ovelhas negras? A ovelha negra da família. Toda família tem uma ovelha negra, não é verdade? Toda família tem.
Então, é aquele ser difícil, mais difícil ainda, que foi colocado na sua família. A ovelha negra também, ou um adversário, né, muito grande, ou aquele espírito que veio justamente para te colocar à prova, para colocar à prova tudo aquilo que você aprendeu ou não. Ou aquele que você tem que ajudar de qualquer maneira, né? Existem aqueles ovelhas negras mesmo da família, que são extremamente rebeldes, que não querem saber de nada, espíritos extremamente revoltados, né? Aceita a sua orientação, que não né? aceitam a sua orientação, exatamente. Tem dificuldade em se enturmar, né? Esses espíritos, que a gente pode chamar de ovelha negra, né? Eles vêm justamente para que a gente possa auxiliá-los, né? Nessa caminhada, para que a gente possa orientá-los, né? E também para nos ajudar, né? A colocar à prova tudo aquilo que a gente aprendeu, a nossa paciência, a nossa resignação, deixar o nosso orgulho de lado, né? A nossa tolerância, exatamente. Na troca, né? Ovelha negra. Que nos perdoe as ovelhinhas, né, Silvinho? Muito bem. Mais alguma questão? Mais uma perguntinha, uma dúvida, algum comentário? Não? Aqui. Eu só queria fazer um comentário para a gente lembrar que mesmo todas as dificuldades que são nos colocadas, os desafios, vamos entender que não são castigos. Que o Pai sempre traz todos esses desafios para nós com oportunidades de aprendizado e melhoria. Se não tivéssemos essas oportunidades, como é que nós iríamos melhorar? E lembrar que o Pai faz isso conosco com todo amor e carinho. Então não são castigos, são oportunidades de evolução. Não são castigos, mesmo porque na maior parte das vezes, né, na maioria, somos nós que escolhemos, né, essas provações. Então, são débitos e esses escolhidos por nós, ninguém nos impôs isso, né, nós escolhemos, né, porque nós precisávamos daquilo. Chega aqui a gente esquece, reclama, mas a gente escolheu, né. Tá bom, gente, satisfeitos? Boa noite. Obrigado. Obrigado, Anjinho. Obrigado, Anjinho. Muito bem. Que alegria, né? Que bom, né? Tá vendo? A gente se reúne aqui, a gente aprende, medita, né? Comenta, participa, isso que é legal. E com alegria no coração, com essa vontade de querer aprender, né, gente? Que uma vontade de viver a vida de uma forma diferente. Muito bem. Eu os convido novamente a retomar aquele momento de meditação, de tranquilidade. E já que recebemos muito durante a palestra, cada um foi visitado por um irmão nosso no plano maior, checando as suas necessidades, sem que nada pedisse, não precisa pedir nada. Nós vamos então agora doar um pouco dessas energias que recebemos aqui, dessas energias renovadas. E nós convidamos a todos, queridos, a vibrar, primeiramente, pelo nosso planeta. Paz para o nosso planeta, harmonia para a nossa querida Mãe Terra, vibrando paz e harmonia para todas as nações, para todos os povos, principalmente por aqueles que estão em conflito, que estão em guerras, que cessem os conflitos, que se refaça a paz. Vamos vibrar e envolver o nosso querido Brasil também, a nossa pátria querida, e muita luz, para que o nosso povo seja um exemplo de solidariedade para todos os nossos irmãos de humanidade. Vamos envolver os nossos irmãos que sofrem, aqueles que passam por expiações, por provas acerbas. Que o Pai os auxilie, os ilumine e dê forças. Fé para que eles consigam levar adiante as suas programações. Envolver os nossos irmãos do plano maior, no plano espiritual. Aqueles que nos assistem e nos amparam, bem como aqueles que já retornaram ao plano espiritual. São os nossos parentes queridos, amados, foram nossos familiares, compuseram conosco a nossa família consanguínea, mas fazem parte da nossa família espiritual e de onde estão, tenhamos certeza, vibram por nós, torcem por nós, para que nós consigamos levar adiante as nossas tarefas de redenção. Mas envolvamos, meus queridos, também os nossos irmãos do plano maior, que ainda se encontram nos umbrais, que estão perdidos nas sombras, que estão envoltos ainda pela ignorância, pela revolta, ou perambulam pela crosta, ainda se misturando a todos nós. Vibremos para que eles reencontrem o caminho, atendam ao chamamento da luz. E assim também nós vamos pedindo, Pai,
em favor dos nossos inimigos, ou daqueles que se sintam como nossos inimigos. Envolva-os, Pai, na tua luz, para que um dia possamos entendermos como irmãos que somos. Vibremos pela confraternização religiosa, para que sejamos um só rebanho com um só pastor. Sejamos paz. Pai, luz para os nossos amigos, para os nossos parentes, força, fé, esperança, saúde, harmonia no lar de todos os nossos amigos e parentes. Vibrar e pedir pelo nosso lar. Luz, harmonia, paz. Que Jesus visite o nosso lar. Que nós façamos do nosso lar um ancoradouro seguro para os nossos irmãos do plano maior que nos visitam na cruz, através da prática do Evangelho no lar. Força, Pai, para nós. Seus filhos, ainda imperfeitos, que rogamos a vossa misericórdia para os nossos erros e nossos equívocos do passado. Nos dê força, Pai, para levarmos adiante os nossos propósitos de renovação interior. E que a luz do teu Filho maior Jesus ilumine nossos corações, nos trazendo alegria nesta tarefa. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, profundamente agradecidos a todos os nossos amigos que nos deram a ostentação necessária para os trabalhos da noite, nós vamos pedir licença para encerrarmos esta parte dos nossos trabalhos, agradecendo a Maria, nossa mãe, pela proteção, a Jesus, o nosso mestre, pela inspiração, a Deus, nosso Pai, pela nossa existência, pela nossa vida, e que eles nos envolvam em paz, nos dando força e alegria, hoje e sempre, que assim seja. E assim, meus queridos, vamos nos preparar agora para recebermos os passes com a mesma alegria, com a mesma calma nos corações, pacientemente aguardando